Olá, mais uma vez, eu, Pastor Raul, estou aqui falando com você. E hoje eu queria falar sobre um assunto bem específico que é oração. Irmãos, eu tenho visto muitos e muitos irmãos passando por dificuldades, passando por problemas, porque não têm o hábito de orar. Mas não só orar, orar e ler a palavra, ou seja, Deus tem que falar com você e você falar com Deus. Há lutas difíceis, lutas muito difíceis. E somente através da oração é que nós temos condições de apresentar diante de Deus as nossas petições. Tem uma passagem lá em Filipenses que fala bem claro para nós, não é? Que não andeis ansiosos de coisa alguma. Perto está o Senhor. Antes, apresentai diante dele as suas petições. Através do quê? Da oração, da súplica e já agradecendo. E qual é a consequência disso? A paz que está acima de todas as circunstâncias, de todas as situações, realmente vai guardar você dos ataques do inimigo na mente e no coração. E então eu queria hoje falar um pouquinho a respeito disso e fazer um convite a você. Antes de fazer o convite, eu gostaria até que você já providenciasse talvez um papel, uma caneta, para anotar algumas coisas que eu gostaria de passar para você hoje. Quando nós abrimos em Efésios capítulo 6, é uma passagem fortíssima que eu vou ter oportunidade de expô-la outro dia. Hoje eu apenas quero ler alguns pontos importantes. Então diz lá no versículo 10, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, que sempre vai haver. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E agora eu quero ressaltar para aquilo que eu quero falar hoje, as palavras de Paulo. Se Paulo precisou escrever e falar isso, quanto mais eu e você. E ele diz, depois que ele diz, tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, olha o que ele pede. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Eu, mais à frente, eu vou expor esse texto. E eu creio que realmente nós precisamos desse alerta que Deus nos dá e da importância verdadeira da oração. Então, hoje, eu conversando com o pastor Mark, lá da editora Batista Regular,
Eu gostaria de, em nome dele, convidar você para o décimo, olha só quantos já foram, 10º Congresso EBR 2019. E o tema desse congresso será Ensina-nos a orar. Eu acredito que o irmão será muito beneficiado se participar desse congresso, porque estarão ali pessoas que têm bastante experiência e que gostariam de compartilhar com vocês. Então, a data, anote, por isso que eu pedi para você pegar um papel, uma caneta, né? Data de 4 a 7 de novembro. A conferência em si, ela começa às 13h45 e irá até às 18 horas. Ok? Vou repetir. Data 4 a 7 de novembro. E o horário da conferência, do congresso, 13h45 às 18 horas. 13h45 às 18 horas. À noite terá um culto, às 19h30, que vai até às 21h15, e esse culto é livre, ou seja, pode ir quem quiser, ok? Para o culto não há necessidade de fazer inscrição, mas para o congresso sim. Então, o local, eu acredito que a maioria já deve conhecer, já deve ter ouvido falar, na Igreja Batista Esperança, fica ali na rua Loeverguen, 1279, ali na Vila Clementino. Uma referência muito boa para você é o metrô Santa Cruz, ok? O valor adulto, R$ 280. E para criança, 220. Se são 2 pessoas inscritas, então R$ 500. Então, como eu falei, os cultos à noite será livre, então você poderá ir, mesmo que você não tenha feito inscrição. Mas o meu conselho é que você realmente participe do congresso, ok? Vão ter 2 preletores bem importantes, ok? E o primeiro deles é o Larry Roger. Ele é pastor da Evangel Baptist Church. E o Januan Lira, muito conhecido entre nós, batista regular, pastor da Igreja Bíblica Batista do Planalto. Bem, então, aí está feito o convite. Tem toda uma programação, onde cada um deles vai estar realmente ministrando, falando pontos importantes para você. Que nem, por exemplo, o Genuan Lira, ele vai falar sobre a glória de Deus como base para a oração, Mateus 6, 9 a 14. E como Deus responde às nossas orações, lá em Lucas 11, 5 a 12. Um outro tema, a motivação da oração, Salmo 63. E enfrentando desafios impossíveis por meio de oração. Bem, quem tem experiência com Deus já deve ter passado por essa experiência, né? E realmente ver Deus interferindo. Isso está em 2 Reis, capítulo 20, de 1 a 11. E o Larry Roger, ele tem um primeiro tema que eu achei bem interessante, é chamado para a briga. Que é exatamente o texto que nós lemos agora há pouco, não é? Efésios 6, 18 a 20. E ele fala também outro tema, nunca pare de orar. Lucas 18, de 1 a 14. Outro tema, o clamor de um coração desesperado. Bem, eu acredito que se você realmente é cristão e já tem andado com Cristo há algum tempo, já deve ter passado por alguns momentos difíceis, né? E somente o Consolador, somente o Espírito é que pode agir aí, né? Um outro é o poder da ressurreição na oração. Efésios 1, 15 a 23. Bem, então, se você realmente se sentiu aí desafiado, venha, venha. Vai ser uma experiência muito, muito boa para você. Quem mora fora, mora em outro estado, outra cidade, ah, nós temos aí um hotel conveniado, né? E para hospedagem. E é o Residencial Pantanal, São Paulo. Vou repetir, hotel Residencial Pantanal, São Paulo.
E há alguns meios de você entrar ali, e você pode também fazer a sua inscrição. Nós temos ali o www.congressoebr.com.br. Vou repetir: www.congressoebr.com.br. E anita@editorabatistaregular.com.br. Se quiser também entrar pelo WhatsApp, São Paulo, 11, né? 968-29-40-61. Então, fica aqui aí o meu desafio, o meu convite, para que realmente vocês possam estar lá. Acredito mesmo eu conheço o pastor, já teve a nossa conferência aqui, aqui no Logos, né? O Genuan Lira, nós já tivemos com ele, realmente gostamos muito. Eu acredito que esse outro pastor Larry também é alguém bastante conhecido, para aqueles que têm assim os seus olhos voltados para conhecer a palavra de Deus e está sempre buscando algum irmão que está de alguma maneira causando impacto em alguma área. Então, esse nome não é desconhecido para muitos, não. Tá bem? Então, que vocês possam estar orando, intercedendo por esse tempo aí, pelo dia 4 a 7 de novembro, porque creio que vai ser um momento importante. E por que eu estou dizendo isso? O mundo está passando por aflições, por dificuldades, por problemas muito grandes. E eu tenho visto muitos irmãos com seus olhos mais voltados para a política do que realmente para Deus, buscando soluções políticas, discutindo, debatendo, muitas vezes até tendo problemas. Então, nós queremos resgatar o aspecto de buscar em primeiro lugar o Senhor, apresentar diante dele as suas petições, seus problemas, suas dificuldades. E Deus então vai agir na sua vida. Que Deus abençoe. Tenham um ótimo dia.